Boa tarde para você. Terça-feira, véspera da decisão. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil tá aqui, ó. Amanhã, com transmissão da Globo, às 9h45 da noite, direto do Mineirão, tem Cruzeiro e Corinthians. Então vamos fazer o seguinte, vamos direto para Belo Horizonte, ó. Lá tá o Edgar Alencar, palco bonito, Mineirão. Amanhã vai estar lotado para esse grande jogo, né, Edgar? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Já tá bonito e vai ficar ainda mais, né? Expectativa de mais de 60 mil torcedores amanhã no Mineirão. Grande jogo, primeira partida dessa final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. Vamos falar então da programação do Corinthians, que já chegou ao hotel aqui em BH, na verdade, na primeira hora dessa terça-feira, né? A gente tem umas imagens que a gente registrou. Na programação inicial do Corinthians, a chegada ao hotel seria ali perto das 11 da noite, mas o voo aí de São Paulo aqui para BH atrasou. E essa chegada só aconteceu depois da 00:30. Os jogadores aí chegaram evidentemente um pouco mais cansados, ninguém falou com a imprensa, mas a gente pôde aí registrar então a chegada dos jogadores, de toda a delegação, a comissão técnica do Corinthians ao hotel. Agora, o Corinthians pôde descansar bastante, né? Teve uma manhã livre. O único jogador que teve compromisso na manhã dessa terça-feira foi o goleiro Cássio, que deu uma entrevista coletiva ao lado do goleiro Fábio do Cruzeiro, e o Cássio falou sobre essa história de favoritismo, o Cruzeiro tem um time melhor ou não do que o Corinthians. Vamos ver e ouvir o goleiro do Corinthians. Se for ver por qualificação, a equipe do Cruzeiro é mais qualificada, acho, tecnicamente. Pode ver nos decorrer dos anos, o Corinthians, quando for campeão, sempre foi, teve outro espírito. Isso, tu vê o histórico de títulos do Corinthians, muitos títulos na vontade, na dedicação, na superação. Então acho que nós vamos em busca desse título nessa mesma maneira. Sobre treinamento na tarde dessa terça-feira. O Corinthians não treina aqui no Mineirão, palco do jogo, treina em Contagem, a meia hora daqui, no outro CT, mas vamos acompanhar agora como é que foi o último treino do Corinthians, ainda em São Paulo, na reportagem do Alexandre Oliveira. Atenção, corintianos, é amanhã. O Corinthians está na final da Copa do Brasil. O Corinthians está em mais uma final da Copa do Brasil. É o único título que falta na carreira do Ralf. O único título que falta para mim com a camisa do Corinthians, então a gente vai em busca desse título. Veio para o clube pela primeira vez em 2010, saiu em 2015, deu uma volta ao mundo e apareceu de novo em 2018. Foi titular contra o Flamengo na semifinal e deve ser amanhã contra o Cruzeiro. É o único título que falta, cara. É difícil, a gente sabe que é diferente, porque são jogos de 180 minutos que decide a vida de muitos atletas. Então, como você citou vários títulos, mas é esse que me falta. O jogo de amanhã é muito importante e os números para o Corinthians são bons. O Cruzeiro não ganhou nenhuma partida em casa até agora na Copa do Brasil. Ele não pode cair nessa armadilha do Cruzeiro não vê num retrospecto bem dentro de casa, diante do seu torcedor. A gente sabe que a gente tem que respeitar muito e fazer um grande jogo lá em Minas. O Corinthians luta para ser campeão da Copa do Brasil. E olha só que loucura, para fugir do rebaixamento no Brasileirão. Os caras estão só 5 pontinhos acima do Vasco, que está em 17º e tem um jogo a menos. A gente sabe que a gente não está num bom momento no Brasileiro e agora, queira ou não, você tem que virar a chave. São 2 jogos do ano para nós também. Então a gente está focado nisso. São 2 jogos do ano, Henrique. E pelo menos amanhã o Jair Ventura ainda tem um problemão para resolver. O Fagner treinou, mas ainda é dúvida. Pelo menos para essa dupla aí não tem tempo ruim. Da nossa parte, né, vai ser entregar o máximo, né? Se a gente não perdendo lá, a gente tem grande chance de ser campeão diante do nosso torcedor. Pois é, terça-feira, você já sabe, é dia do casão. Roda a vinheta. É isso. Para de fazer pose. Meu, vai e bate. Os jogadores estão fazendo muita pose. Olha a corridinha. Vamos para a primeira pergunta, então? Roda aí, vamos ver, Casão. Fala, Casão. Aqui é o Rodrigo, corintiano. Com essa derrota aí contra o Flamengo aí em casa, né? 5 pontos da zona de rebaixamento. Já temos que nos preocupar? Tá pessimista esse aí. Não dá. Eu acho que não tem que se preocupar porque tem times piores. Mas a situação do Corinthians não é legal no Campeonato Brasileiro. É 5 pontos acima da zona do rebaixamento, né? O Corinthians está nessa situação, tem que correr para não se embolar no Brasileiro. Mas em relação à Copa do Brasil, todo time que chega numa final de Copa do Brasil pode ganhar.
Ninguém chega lá se entregando. Não, chegamos por acaso. Não chega por acaso. Mas esse final de semana mostrou muito bem o que é a cara do Corinthians na realidade. Esses 3-0 do Flamengo mostra a realidade do time do Corinthians. Tem que ser muito diferente daquilo para conseguir alguma coisa. Tá, vamos falar um pouquinho do São Paulo, que joga contra o Inter no Beira-Rio no fim de semana. Agora você vai conhecer a história do Carlos Henrique. Ele deixou uma cartinha pro Romero no vestiário do Corinthians e o Globo Esporte acompanhou o encontro desse torcedor com o ídolo paraguaio. Esse é o Carlos Henrique, tímido, quietão, mas barulhento quando o assunto é a paixão da vida dele. Vai, Corinthians! Sou um fanático pelo Corinthians e amo o Corinthians até o fim da minha vida. Ele mora em Jandaia do Sul, no Paraná. São 627 quilômetros de São Paulo. Até a Arena Corinthians são quase 10 horas de viagem. Ele já assistiu a 6 jogos na Arena. E quando pôde, antes das partidas, fez tour para conhecer o estádio. Fez isso só 5 vezes. E numa dessas inúmeras visitas que o Carlos Henrique fez aqui à Arena, ele aproveitou que o vestiário estava cheio, sentou do lado da camisa do Romero e colocou uma carta embaixo da almofada. O que você escreveu nessa carta que você entregou para o Romero? Que eu queria tirar uma foto com ele do lado do gol e que ele realizasse meu sonho, para tirar uma foto aí com ele. Não consegui. Não consegui. Mas a carta chegou ao Romero e ele gravou um vídeo para você. Fala aí, Carlos Henrique, tudo bem? Aqui é Romero. Estou aqui primeiramente para te agradecer pela carta. Muito obrigado. Fiquei surpreso quando recebi sua carta. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo apoio. E também quero falar para vocês que vai chegar um presente aí para você. Vou te dar minha camisa, tá bom? Obrigado pelo carinho e tamo junto. Vai, Corinthians. Esperava esse dia? Pô, melhor que a foto, né? Tinha caído Nossa Senhora, que ia dar certo. A gente até tentou conversar com o Romero para ele te encontrar hoje, mas ele tem que renovar o visto dele de trabalho, calhou que ser justamente hoje. Então a gente não conseguiu fazer esse encontro. Comentei com o Carlos Henrique que ele poderia conhecer o CT corintiano. Aí pedi para ele gravar um vídeo para agradecer ao Romero. Eu queria agradecer ao Romero por tudo, pela mensagem que ele mandou, ele ter visto minha carta. E que Deus abençoe ele, que ele continue sendo esse cara no Corinthians com garra, com determinação, que ajuda a buscar essa Copa do Brasil. Oi, Carlos. Beleza? Como tá, irmão? Tudo bem? Beleza? O que foi? O que foi, irmão? Vem aqui, calma. Oi, presentinho pra você. Eu li sua carta. Obrigado. E eu também fiquei emocionado da carta. Aí vi que você viajou 10 horas pra ver o Corinthians. Sim. E fiquei emocionado também. Obrigado aí pelo carinho, tá? Obrigado a você. Deus abençoe. 2017 é nóis. Certeza. Obrigado. Vamos ser campeão da Copa do Brasil? Vamos sim. Vamos. Muito obrigado. Faz aquela pergunta que você fez, que você queria fazer para ele. Que pergunta aqui? Esqueci agora. Ele queria saber se você vai jogar pra sempre no Corinthians. No Corinthians. Fala pro André. O Andrés. Pergunta pro Andrés. Seu irmão também? Tem um irmão, né? Gêmeo. Quem Ele tá sabe? na China. E na verdade esse não é o Romero. É outro. Para mim é muito importante esse carinho por tudo que eu sofri aqui no clube, né? Eu tive um momento muito ruim aqui no Corinthians, momento onde eu falava para desistir, mas minha vontade de ficar no clube, de fazer história aqui era maior. Você pode ler para a gente melhor? Romero, sou o Carlos Henrique de Jandaia do Sul, Paraná. Viajei mais de 10 horas de ônibus para ver meu timão, realizei meu sonho. Por favor, queria tirar uma foto com você e uma camisa dessa partida. Vou estar na arena, na área norte, com essa faixa.
para que você, com essa foto, realize meu sonho. Grande abraço, Deus abençoe. É Romero e mais 10 no campus. Fiz a tour e consegui deixar para você essa carta. Aí o presente e falta a foto, né? Só falta o sonho da realizar. Foi contra quem esse jogo que levou? Esse aqui eu levei contra o Grêmio. O Grêmio? O Grêmio. Perdemos, não leva mais. Não levou sorte. Mas valeu. Lá na norte. Casão, você deve ter passado muitas vezes por isso, nessa relação fã-ídolo. Antigamente era mais próximo, né? Antigamente era mais próximo. Mas isso aí mostra a importância que o jogador de futebol e o ídolo tem em relação à sociedade, né? Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. É isso aí. Então amanhã, olha aqui, ó, tem Globo Esporte ao vivo, direto do Mineirão. O Ivan Moré vai estar lá, 12h50, a gente te espera. Tchau, Globo Esporte fica por aqui. Boa terça-feira pra você. Até mais. Valeu, Casão. Obrigado. Tchau. Valeu, Felipe. Valeu.